pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro. A nossa disciplina Gestão e Análise de Custos. Então, boa noite aí, Marilene, Luiz, Felipe, Antônio, Priscila, Ana Júlia, Alessandra e todos os alunos que estão com a gente aí. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham tido aí uma excelente semana, né? Na hora de montar o meu slide, eu montei no slide do gestão de pessoas. Então vocês vão ver algumas coisas aqui atrás aqui do slide passando que não tem muito anexo com gestão e análise de custo igual teve na unidade 1 e unidade 2. Mas não esquenta a cabeça com isso não, é mais para vocês saberem mesmo se vocês verem alguma coisa de gestão de pessoas que não tem nada a ver com gestão e análise de custo, o slide com a apostila. Mas vamos tocar assim mesmo, né? Agora não dá mais tempo de eu mudar. E que a gente vai ver nessa apostila, aqui nessa unidade 3, na gestão de custos. A gente vai ter o objetivo aí nessa unidade de ver as formas, por exemplo, de tomada de decisões com base nos custos. Também tentar entender um pouco dos processos de formulação de preço, como eles funcionam, para realizar as análises gerenciais perante as empresas e identificar os custos nas áreas comerciais e também de serviço. Então ele vai vir bastante dentro dessa área, mas com ênfase nessa terceira unidade, na parte de comerciais, empresas, de indústrias. Ela está dividida em 3 tópicos. Então, o tópico 1 tem o custo nas decisões dos preços. No tópico 2 tem análise gerenciais. No tópico 3, gestão de custos e preços nos setores comerciais e serviços, que é o que mais abrange essa unidade, principalmente ali no tópico 3. Relacionar um pouquinho a introdução, vou trocar meu slide aqui e a gente vai direcionando aqui para a nossa apostila. Agora acho que eu vou ampliar um pouquinho, vou ficar por trás dele ali, como de costume, beleza? Tópico 1, os custos nas decisões de preço. Então, o que a gente vai ter aqui neste tópico, resumindo o tópico em si? Antes eu resumi a unidade, agora a gente está falando mais do tópico. Vamos falar um pouquinho sobre as informações dos preços com base nos custos de produção, para a gente tentar, ou tanto das indústrias como do comércio. Eu falei que a gente vai navegar entre os dois. Então, para isso, precisamos levar em conta as avaliações que o mercado nos dá hoje, as concorrência, por exemplo, a demanda e a procura do produto ou de um serviço, que vai ajudar nas informações ou para formações do preço. No final, tudo isso aí vai contabilizar para você ver se realmente aquele produto pode agregar um valor superior ao do mercado ou inferior, se é um produto que é um chamariz, que a gente vai ver, vai ter várias colocações. Vamos entrar no primeiro tópico, que é o processo de formação de preço. Ele determina os preços de venda. Então, estão diretamente ligados ao que? A organização e o alto escalão de gestores, né, que pensando em um contexto empresarial, que é responsável por quê? Pela criação de estratégia para atingir as metas, os resultados, o retorno dos investimentos que a empresa tem ou os seus associados, tão desejado principalmente pelas empresas. Claro que essas decisões ela vai depender aí do volume de venda, da eficiência do mix que a empresa tem, dos resultados diretos dos volumes, também das despesas e, claro, das vendas, que é o principal, é o que move a empresa. E as necessidades financeiras para atender, por exemplo, o volume de operação projetada, que foi programada dentro da estratégia para alcançar os objetivos. Apesar das empresas estarem enfrentando hoje em dia um dilema para encontrar o melhor preço de venda, preço certo para venda, tem essas colocações, porque a concorrência aumentou muito. Essa é a nossa realidade. O preço estipulado pela empresa que ela vai utilizar pode não ter uma aceitação muito boa pelo mercado. Por causa de quê? Por causa da concorrência. Outros fatores englobados, por exemplo, quando aumenta muito o preço de um leite classe A, vamos dizer assim, top. Quando ele aumenta muito, o que acontece? Ele força o consumidor a trocar os seus hábitos. E ela vai comprar o leite C, o leite D, o leite F, mas o A ela vai deixar de lado, porque o aumento do preço foi muito relevante. E com isso ele vai forçar o quê? A empresa a baixar o valor desse leite A, que pode ser o que o Felipe falou ali, o Piracanjuba. Muito bem, pode ser esse leite aí, ó. Show!
Nem sei se tem esse leite aí, mas agora vai ter. Esse leite aí, então, foi dizer que é algo mais caro, ele foi baixando. Apesar das empresas enfrentando essas dificuldades de encontrar o preço certo, estipulado, que pode ter uma aceitação ou não entre os clientes, entre os consumidores. Então, quando comparamos o preço fixo e o volume de vendas que tem dentro da empresa, geralmente a gente precisa atender os princípios básicos do preço, como que ele funciona, como que é determinado. Quanto maior o preço de venda de um produto ou de um serviço, menor vai ser o número de unidades consumidas pelo mercado. Quanto menor for o preço de venda de um produto, maior vai ser o número da unidade consumida. Quer dizer, isso não é exatamente dentro desse ângulo. A gente está dando uma visão geral entre preços quando baixa e quando ele aumenta. Porque às vezes você não vai trocar um produto baixo com valor baixo, mas que tem uma qualidade inferior. Você quer um preço baixo, mas com a mesma qualidade que você consumia. Então tem essa questão também para a gente poder analisar e refletir. Agora, se for o mesmo produto que a gente está acostumado a consumir, aí tranquilo, ele baixou, é onde a gente vai. Trazer uma figura que ela vai trazer a formação tradicional do preço, como hoje em dia no mercado ela se encontra, que vai ajudar a gente a ter uma perspectiva melhor, ler melhor ou se interagir melhor com as imagens. Então, a formação tradicional de preço, como a gente vê ali, ó, variável do mercado, da organização, do produto, dos clientes, e assim ela vai se tornando e você consegue visualizar exatamente como é o funcionamento nesse cenário. Dá para a gente ter aí uma ideia da reação do consumidor comparando os níveis de preço e de venda ofertado aí pelas empresas. Então, esses diferentes níveis de preço, ele provoca o quê? Diferentes volumes de venda dentro de uma empresa ou dentro de um comércio. Quando as empresas elas realizam, por exemplo, preço de venda com base na comparação da concorrência, ter aí bastante cuidado quando ela for avaliar nesse parâmetro de concorrência. Por quê? Por causa dos termos do mercado. De repente você tem uma concorrência que você está baseando o preço que você vai utilizar, mas você não sabe profundamente como é que essa empresa está atuando. De repente você tem o mesmo produto, a mesma comercialização de revenda, vou dizer que nem é indústria, ela compra e revende as duas nessa comparação. Porém, o que tem o preço menor, o imóvel é dela. Ela não paga aluguel, está pago, ela tem uma quantidade de funcionário menor, porque ela investiu muito em maquinário, e o outro que é concorrente, que ele está baseando o preço daquele cara que tem isso tudo, ele vai basear o quê? Vai basear, ele paga aluguel, né, do pavilhão, ele não tem muitas máquinas modernas, então precisa de uma maior quantidade de mão de obra. Isso quer dizer o que eu quero falar nessa reflexão? Que o valor que ele tem em despesas é maior do que o outro concorrente. Então ele não pode basear o preço que o concorrente está colocando no mercado, senão no final, quando ele for perceber, ele está tomando prejuízo. Entende? Então a gente tem que ter essa noção aqui para a formação de preço, porque ela tem que analisar o preço de venda do produto, a inovação, a qualidade, a pontualidade de entrega para os seus clientes ou seus revendedores, a garantia e assistência que ela vai dar, por exemplo, uma garantia técnica, dependendo do produto, a imagem que a empresa tem no mercado. Ela tem que analisar tanto a própria empresa como também a concorrência no geral, pesquisar ela mais a fundo, para que ela possa tomar uma decisão e assim ver se realmente naquela praça que ela está querendo entrar ou que ela está querendo atuar, ela vai concorrer com o mesmo preço que o concorrente está naquele mercado. É uma questão de análise, mas é o mais utilizado que a gente tem hoje. Então as empresas elas se baseiam muito no preço que está a concorrência. É importante que o valor seja fixado no custo do produto, tem um valor mais ou menos fixo da prestação de serviço. Caso os preços estiverem estipulados abaixo do custo, ele pode ser justificado através de quê? Através de algumas execuções. Vai precisar aprovação prévia de um administrador ou do gestor. Tem que ser uma coisa realmente bem analisada e ter afirmação, todo o comando da empresa autorizando isso. Vocês vão ver geralmente formadores de preço, é mais a área da gestão e a área de marketing que trabalha em cima disso aí. Mas tem outras pessoas também que vai bater o martelo ali e realmente dizer se cabe ou não eles aceitarem essa estratégia. Exemplo relacionado com as ações táticas.
caráter temporário, abertura do novo mercado, pode ser alguma coisa nesse estilo aí, ó. Objetivo de expansão do mercado, você quer abrir uma filial já atendido por um concorrente, tem que analisar essas partes onde o período de temporada é baixo, aí você precisa baixar também o volume, o valor do preço para poder aquecer a venda, ou o valor que vai possibilitar aí um aumento de participação no mercado. Você tem um chamarisco, você coloca aí um valor de um produto menor, não é porque você comprou ele mais barato, é porque você quer atrair o cliente. Ele, quando vai adquirir esse produto mais barato, ele vai acabar comprando outros produtos. E assim você vai trazendo um movimento para dentro desse comércio. Na realização, por exemplo, de uma promoção, um produto que está vencendo, você quer fazer um produto casado para não perder essa mercadoria e assim com esse valor você poder ter um poder de compra para comprar as novidades, as coisas que estão realmente saindo, o produto que está encalhado, por isso que funciona a venda casada, quando a gente olha Presto Barba, sabonete, coisa e tal, tudo num kitzinho vendendo num preço bem legal. Não é porque eles queriam fazer isso no preço legal, não. É porque alguma coisa ali estava meio encalhado e eles têm que desovar para poder comprar um outro produto que tenha rodízio, que está em circulação. Pode praticar uma venda casada, que temos aí vários exemplos que a gente pode utilizar aqui se eu fosse falar. Ainda pode ter algumas estratégias de condutas, objetivo de aplicação, como a lucratividade em curto prazo, estou precisando fazer um dinheiro rápido para pagar uma duplicata ou para pagar 13º dos funcionários. Então você pode usar esse tipo de estratégia também, estimular a demanda ou produto que está encalhado ou que você quer fazer uma grande escala de confecção, de produção ou de transformação. Do crescimento do mercado, você quer ampliar o intuito de aumentar o grau de participação da empresa no mercado, manter a concorrência fora do mercado, isso também são algumas estratégias, ou eliminar aquelas que atuam na região estabelecida. Lembra que eu falei para vocês das empresas do concorrente? Que um estava comparando o outro, mas porém um tinha o próprio imóvel, o outro não, tinha máquinas mais avançadas e o outro não. Então, tipo, esse cara que tem o terreno próprio, que tem as máquinas, pesa bem menor, é claro que se ela quiser quebrar esse outro concorrente, ela vai conseguir facilmente, porque o outro não vai, mesmo que ele queira, ele não vai conseguir alcançar o preço que aquele concorrente está fazendo. Mas o que mais de estratégia eles podem fazer? Eles podem fazer uma unificação, por exemplo, juntar um grupo de empresas para comprar, isso é muito comum, para comprar uma quantidade maior para obter um preço menor e assim conseguir entrar no mercado mais fácil e eliminar alguns concorrentes na praça que eles desejam atuar. Estabelecer uma região, por exemplo. O problema falando da formação de preço, está ligado nas condições do mercado, com exigência, por exemplo, governamentais sobre os custos, os níveis de atividade, a remuneração de capital de investimento. Tudo isso tem que levar em conta também do crescimento da empresa, que ela tem que pagar tanto de imposto, ICMS, que a gente já vai ver isso mais detalhado. Isso tudo também conta, o aquecimento, o poder de compra que o cliente tem, o valor da moeda que a gente tem no país, tudo isso vai influenciar. Então, para efetuar o cálculo de preço, a gente precisa chegar num valor exato que a gente pretende para atuar no mercado, que proporcione à empresa na maximização dos lucros, que consiga manter uma qualidade, uma boa qualidade pelo menos, atender a expectativa do mercado, ou seja, do cliente, definição dos preços de venda. A gente precisamos ter uma atenção rigorosa através das análises de custos gerenciais, levando em consideração que as políticas básicas da empresa, relacionada com preços e custos, e ainda com os objetivos e também as metas que ela deseja alcançar, o volume de venda com a margem de lucro, quanto de lucro que vai, quanto de porcentagem em cima daquele produto. Se você fizer um produto com uma porcentagem de baixo para cima, dá um resultado. Agora, quando você faz a parte inversa, que você tem que começar a pagar comissão para representante, para administrativo, assim, aquelas partes comissionadas, o valor se transforma em outra coisa. Então as empresas também têm que ter cuidado nessa estratégia, o volume de vendas e a margem de lucro. Ter cuidado aí com aspectos financeiros, com capital de giro, o estoque parado,
pouco estoque, o prazo que ele vai ter para pagar as compras e vai realizar suas vendas, tem que mais ou menos casar as datas, porque senão ele vai ficar sem capital de giro, e o ponto de equilíbrio operacional, tanto financeiro, dos retornos dos investimentos, claro. Ele vai investir, ele tem que ter um retorno, e já nesse retorno ele tem que ter um prazo para esse retorno entrar, porque ele tem as suas obrigações. Então, conforme as empresas tradicionais, o preço de venda geralmente ele é calculado a partir dos custos que adicionando uma margem de lucro. Esse é o mais usado. Preço igual custo mais lucro, que determinando uma porcentagem sobre os custos do produto ou ainda do serviço. Já na visão das organizações mais modernas, tem determinado o preço de venda direcionando o quê? De olho no mercado. Nesse caso é um pouco diferente. Ele vai olhar o lucro que ele pretende, que vai ser igual ao preço menos custo. Aí ele consegue chegar numa posição de preço. Entre essas duas fórmulas, na primeira, o preço é variável. Ele depende de determinada função do custo obtido e do lucro desejado. E já nessa segunda comparação, a variável é o quê? Independente. O lucro é definido em quê? Em função do preço de venda fixado pelo mercado. Então, essa daí está a diferença entre as duas. Então, o gestor de custo, que trabalha dentro desse segmento, que faz realmente, colabora para elaborar o preço do produto, ele precisa fazer o preço de modo a cobrir os custos, por exemplo, como das despesas fixas que a empresa tem e também as variáveis, como imposto, e atingir o retorno esperado pelos investidores, que geralmente algumas empresas maiores, de porte maior, têm os investidores, ou ainda o objetivo geral que a empresa tem, como a gente já mencionou, que é o lucro. Toda empresa que é privada, ela tem um lucro como seu objetivo. Não que as outras empresas não tenham esse objetivo também, mas o objetivo mais delas é diferenciado, que a gente vai estudar isso uma outra hora. E aí já tem um outro tipo de objetivo, mas ele pelo menos tem que ter um lucro para se manter, já não para ganhar o dinheiro. Essa é a diferença, mas a gente vai ver isso em outro momento. Vamos falar agora um pouquinho de condições que conduzem à forma dos preços. Por exemplo, que nos direciona a formar o preço base, critica características existentes do mercado, pode ser o de testar o preço e as condições que estão acontecendo no momento, fixar o preço mais apropriado, condições diferenciadas da concorrência. Então, tudo isso aí pode ajudar ele para ele conduzir essa formação de preço. Para atender as diferentes necessidades da formação de preço, a gente precisa observar algumas coisas: o volume, o prazo para financiamento de vendas, como que você vai vender ela para o consumidor, se vai ser pagar daqui 15 dias, vai ser daqui a 30 dias, 30, 60, 90, em 12 vezes. Você tem que observar que tipo de produto você tem e qual é o capital de giro que a empresa tem para que você não saia no vermelho. Tem que observar isso muito bem. O desconto, prazos mais curtos, se você vai dar um desconto se alguém pagar à vista, isso é muito atrativo e também faz um capital de giro rodar bem rápido e aumenta ele, sendo que aí a margem de lucro vai ser menor, comissões sobre a venda, os representantes, as revendas, a qualidade do produto, que é importantíssimo para quem vai consumir o produto ou o serviço, produtos de substituição, deu ali algumas coisas erradas, ou vencimento, venceu, aí você precisa fazer a substituição do produto, quanto que você precisa ter essa margem de estoque dentro da empresa, os produtos também na demanda, impostos, níveis de produção, são várias coisas que a gente tem que analisar para formar o preço, se eu tenho um capital de giro suficiente, como que anda a concorrência, quantos concorrentes eu tenho que vendem o mesmo produto na minha região, a disponibilidade de matéria-prima, se eu tenho mais concorrentes, quer dizer, a matéria-prima não é comprada só por mim naquela região, e sim também pelos meus concorrentes, eu tenho que avaliar isso. O mix de venda que eu tenho, como que eu trabalho, é fracionado, eu vendo para revenda, eu vendo direto para o consumidor, qual é o meu mix de venda que eu tenho? Para definir o preço, é necessário que o mecanismo esteja projetado para o lucro das empresas, buscar aí atingir o patamar, a estratégia que eles montaram. Então, para isso eu vou trazer uma outra imagem, a importância da formação de preço. Reflexão, como que ela vai girando entre as suas setas, que ela vai conectando uma parte à outra. Então, se a gente observar aí os fatores interno e externo,
como as decisões tomadas dentro da empresa, buscando o quê? Atingir os objetivos de venda, o lucro, o crescimento, avaliando aí o fator de risco, como o mercado está, se está aquecido ou não está, disponibilidade de ter a matéria-prima em mãos ou em fácil acesso, as ações que o governo toma referente aos tributos daquela região, ou ainda de onde vem a matéria-prima, tudo isso tem que ser muito bem analisado para fazer essas políticas de formação de preço. Tem um UNE ali que diz importante, vocês sempre dão uma olhadinha no que ele está dizendo aí, vai fazendo anotações de vocês, dá para a gente ver os métodos de formação de preço, considerando os fatores internos, que eu vou colocar aqui agora para a gente observar ela, e aí vocês conseguem dar uma olhada aqui nos fatores, como que eles funcionam. Então agora a gente vai ver os fatores externos que influenciam o quê? Na formação do preço de vendas. É o que a gente já está batendo na tecla até agora. Mas aqui ele vai trazer uma parte um pouquinho diferenciada, baseado na estratégia, na concorrência, que vai equivaler a várias coisas, os métodos de formação de preço, os fatores externos, que a gente vai ver bastante coisa a gente falar um pouco mais. Ele está bem ligado dentro daquela questão que a gente falou, preço quebrados ou redondo, ordenado preço. E essas ações de formadores de preço servem para levantar, por exemplo, as condições nos fatores internos e internos da empresa, de responsabilidade de quem? Do gestor da empresa. Ele fica responsável, por exemplo, de fazer essa estratégia. Então, dentro dela, a gente vai falar agora um pouco, já linkando, da formação do markup, alguma coisa assim. Ah, meu inglês é uma meleca, tá, galera? Então, esquenta se eu falar um inglês aí meio enrolation, não, porque é normal mesmo. É um índice aplicado sobre os custos, geralmente, do bem ou serviço para a formação do produto de venda. A gente tem um valor adicionado ao custo e ele traz o que para a gente? Normalmente, por uma porcentagem de preço de venda no final, uma finalidade que tem o objetivo de cobrir os custos que a empresa tem perante a impostos sobre a venda e a taxa de variáveis, a despesa administrativa ou de venda fixa, custos indiretos na produção fixa, tudo isso aí vai contando no contexto aí que a gente está olhando. Então esse markup, vamos dizer que seja assim, não sei se é o inglês assim, ele tem duas formas. O primeiro multiplicador, que demonstra quanto deve ser multiplicado os custos para obter um preço de venda praticado no mercado hoje. E a segunda, que é chamado de divisor, ele demonstra o quê? Um percentual do custo em relação ao preço de venda menos utilizado no mercado. Mas também tem essas duas opções. O modelo de percentual traz aí os encargos, chamado markup, sei lá, alguma coisa assim. Como vocês estão olhando, traz para a gente os exemplos da matéria-prima, a mão de obra, o custo. Então, se você for fazendo as contas assim mentalmente, dá para você entender um pouquinho. E ainda dá para você perceber os impostos, o ICM, o frete, a comissão, quanto custa em comissão cada um, que ele vai agregando em cima do valor. Porém, tem algumas empresas que ela faz desse modo e depois ela vai tirando. Vou dar um exemplo na parte que eu estou querendo mostrar para vocês, que é diferente dessa. Essa daqui é mais ou menos baseado no que a gente tem no comércio, mas tem algumas empresas que trabalham com produtos condicionais. O que é condicional? É que não vende e devolve. Eles pagam comissões para um monte de gente. Então vamos dizer que tem uma vendedora que ela ganha 30% se ela alcança abaixo de R$ 200. Se ela passa de R$ 200, ela ganha 35. Se ela passa, por exemplo, de R$ 500, ela ganha 40%. Aí vamos dizer que aquele preço daquele produto ele vai diminuindo. Vamos dizer que ele custa lá R$ 100. Aí ela passou de 500. Então ela vai passar desses R$ 100 ganhar 40%. Isso quer dizer o quê? Ela vai pagar R$ 60 para o fornecedor, para o representante que foi lá negociar com ela na cidade dela. Por sua vez, ele também vai ganhar uma comissão. Se a venda dele, no montante de todos os clientes, for, sei lá, acima de R$ 5.000, montante de todos os clientes, ele ganha, abaixo ele ganha 13%. Acima de 5.000, ele ganha 15%. E ele pode alcançar, dependendo, se ele passar de 8.000, ele vai ganhar 20%. Então, quer dizer, já tirou 40, agora vai tirar de 60 mais 20, e assim vai fazendo. O referencial desse preço, ele costuma vir de trás para frente.
indiferente desse daqui que a gente está vendo para o comércio. Mas é só para vocês entenderem que tem essas duas formas. E se vocês forem fazer esse cálculo que eu estou falando, ele dá totalmente diferente. Então, se você começar a tirar o preço final e ir tirando as porcentagens, ele vai dar bem menor do que você acrescentar, igual que está aqui no exemplo. Então, isso daqui também ajuda vocês a darem uma visão, um pensamento para quem deseja trabalhar ou conhecer mais dentro desse lance aí, dentro desse exemplo que a gente deu. Então, nesse cenário, os impostos, as taxas, elas são pagas sobre o preço da venda e dos produtos. Elas vão somar ali 23,65%, que apresenta todos os custos fixos ali, despesa, margem de lucro, que vai somar 34,37%. Então, se a gente somar esses dois itens, a gente vai chegar a um percentual 58,02%. Tem até uma tabelinha, eu não sei se eu trouxe ela para esse slide, mas vamos dar uma olhada aqui, se tiver a gente vai falando dela, do revisor aqui. Eu trouxe sim, é esse aqui, ó, que ele vai trazendo markup, divisor, e como que ele funciona, como você vai alimentar. Aqui ele está dando a fórmula para que vocês consigam entender. Depois ele vai trazer para nós o multiplicador, ele também vai trazer, só que ele é um pouco diferenciado, dependente do tipo de markup que a gente utilizar, que for utilizado para formar os preços, o multiplicador e o divisor, o valor final vai ser o mesmo no final das contas. Por quê? Porque temos duas maneiras de calcular, de fazer esse cálculo para chegar a um preço de venda. Dei dois exemplos para vocês. Só existem esses dois? Não existem outros. Mas a gente está vendo aqui um multiplicador e um divisor para a gente poder entender como chegar num preço de forma diferente. Precisa entender como forma esses preços. Então, aplicar um percentual sobre esses custos. Então, para comparar ou produzir um produto por um valor, conforme o exemplo que a gente viu de R$ 38,00, a aplicação da porcentagem de 58%, ficando com um preço, por exemplo, de R$ 60,00. Isso pagaria as despesas da empresa e os impostos. Saberia a margem de lucro quanto que daria, ali os 20% nessa forma. Porém, ela ali vai dar errado. Por que ela vai dar errado? Porque tudo que pagamos sobre o preço de venda final não sobra para o custo, principalmente os impostos, ele não está cobrindo, ele não colocou essa porcentagem junto. Então, sobre a mercadoria e o serviço, que vai dar errado, ele precisa fazer um pouco diferente, parte do divisor, a somatória. Ele já vai trazendo um resultado que você consegue visualizar melhor e ver como funciona. Que ali ele deu mais ou menos uma soma, mas sem ele contar com os impostos. E isso daí é claro que a empresa, se ela não fizer esse ponto e não imaginar isso, ela vai sair num prejuízo também, ou pode pelo menos sair empatando. Então a empresa não quer isso, o gestor tem que realmente saber essa parte direitinha, como vai fazer, como ele vai acrescentar, para que essa soma ali do produto seja realmente visível, ele consiga concatenar com as ideias e trazer o lucro para a empresa, acrescentando os tributos. A gente vai entrar numa outra unidade agora, que é o tópico 2. Então a gente viu que as decisões relacionadas ao preço, que depende aí do volume de venda, a importância da análise do mercado, a concorrência, os fatores que podem influenciar no preço. Também a gente viu as organizações modernas que aplicam o lucro através da diferença entre o preço e o custo, e o markup, que é o valor que as empresas adicionam aos custos no produto. Tópico 2. Análises gerenciais, vai ver alguns conceitos e aplicações de margens de contribuição unitária ou total, partindo do ponto de equilíbrio e das margens de segurança. Essas informações elas são muito importantes para a gente poder analisar os custos e o volume, principalmente o lucro, na tomada de decisões. Vai iniciar margens de contribuição. Então, vou trazendo um outro slide para a gente aqui, dar uma olhadinha, né? Um questionário, como eu falei aqui, o meu slide está meio fora, ele está mais para gestão de pessoas. Então, a margem de contribuição é a diferença entre o preço e a venda e o custo. Então, cada produto e serviço para formar o lucro. Pode ser de várias formas. A gente vai falar aqui duas, que é a unitária, quando a contribuição é só uma unidade de produto, ou total, porque aí é uma quantidade maior, já diz até o próprio nome, né? Quando vem, por exemplo,
o montante, o conjunto de um produto. Então tem duas formas, o preço unitário ou do montante para você poder rachar e formar o preço. Então, resumindo, a margem da contribuição unitária, que é o MCU, a sigla entre o preço e a venda unitária do produto, que ela vai se chamar PVU, tem ali preço, venda unitário, que ele diminui o custo variável unitário, que vai ser pela sigla representado CUV, e as despesas variáveis unitárias, que a gente vai trazer ela como DVU. Então a fórmula é, resumindo, é a margem de contribuição unitária, que é igual ao preço de venda unitário, menos o custo variável unitário e menos a despesa variável unitária. Aí eles conseguem essa fórmula para encontrar então o preço desejado. Então essa margem de contribuição total, ela vai representar uma parcela de preço disponível para quê? Para cobertura dos custos fixos e para a obtenção do lucro, para trazer mais configurada aí para a gente a margem de contribuição para a unidade. Então, se a gente dá uma olhada aqui no total, no que eu tinha falado das siglas aqui, a gente vai ver o custo variável, por exemplo, ali 500. Então, você acrescenta 500 mais a despesa, vai dar 50, que vai totalizar 550. Então, 550 eu vou achar as unidades antes, que são 480 unidades. Aí eu vou fazer toda essa jogada, que ela vai me trazer a quantidade de unidade, o preço total, que vai dar 1.030. Beleza, consegui achar o preço de venda. Entende? Então ela não é muito difícil de você lidar, de você encontrar. Consegue, por exemplo, identificar que cada unidade vendida do produto A, como a gente está vendo aí nessa imagem, ele contribui para a empresa 480. A gente só consegue ver ali, mas ele não confirma. Por quê? Faltou diminuir os custos fixos que a empresa tem. Ele precisa, por exemplo, da margem da contribuição. Para quê? Para que seja possível multiplicar pelas quantidades vendidas. E assim, ele vai fazer a soma e as outras margens de contribuição para chegar aí ao lucro. Agora a gente vai falar um pouquinho do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, a gente precisa levar em consideração tanto as despesas como as receitas. Para quê? Para que possamos ver aí a capacidade mínima que a empresa deve operar. Então, temos que conhecer a margem de contribuição em percentual ou ainda pela quantidade unitária para encontrar a ocorrência dos custos das despesas que a gente tem variável dentro da empresa de produção e comercialização dos produtos, para que a empresa não saia no prejuízo. O ponto de equilíbrio é o quê? É o lucro, vai ficar igual ao zero. Do ponto de equilíbrio, ele me dá uma noção, por exemplo, de quantas peças eu tenho que confeccionar ou produzir e quantas peças eu preciso vender para poder cobrir toda a despesa variável e fixa que tem dentro da empresa. Aluguel, funcionário, água, luz, todas essas parafernália que tem assim, as prestações, aí quer dizer o quê? Ele já sabe quanto que ele precisa para ter o giro de dinheiro naquele mês para poder pagar tudo isso. Não vai ter lucro, mas também não tem prejuízo. Ele achando o ponto de equilíbrio, fica muito mais fácil para você poder fazer o rateio dos dias da semana, que a gente tem 30 dias, tem que tirar os domingos, e alguns têm um mês menor, mas ele consegue saber, por exemplo, quantos de venda deveria fazer num dia. O representante comercial, quanto que ele tem que faturar, aí também tem que analisar outras coisas, de devolução, produto com defeito, desistência, inadimplência, tem que botar tudo isso aí na ponta do lápis, mas aqui no geral ele consegue já ter uma ideia, uma noção. Então, dentro desse planejamento, geralmente, a tomada de decisão são baseadas em quê? Em curto prazo. Então, nesse sentido, o custeio, que é o variável, ele possibilita que a contabilidade de custo gerencie qualquer nível, qualquer setor, que possa aí visualizar essas interações entre os fatores que estão presentes nas atividades, como as receitas, volume de produção, as vendas, despesas, custos variáveis e também os fixos. Então, os gestores eles utilizam essas informações, vamos dizer assim, para obter os resultados e também poder fazer as análises das relações entre os custos e, claro, o lucro. Resumindo, ponto de equilíbrio é um ponto de produção de venda que os custos vão se igualar às receitas, não tendo lucro, mas também não tendo prejuízo. Falando um pouco mais agora das condições básicas para o cálculo desse
ponto de equilíbrio que a gente está falando é o ponto de equilíbrio que acontece, depende de quê? De alguns requisitos, como a terminologia empregada na contabilidade de custo, equilíbrio entre os custos fixos e os variáveis, quando o preço de venda não altera o volume físico da venda, depende das políticas administrativas, em relação que as operações que vão permanecer uniforme, o nível de preço, de compra, de venda, se ele vai permanecer constante ou vai ser em curto prazo, sincronização entre a venda e o produto ou a produção vai ser legal entre as duas, em conformidade, que não adianta nada eu estar produzindo, mas chega lá na ponta, a venda não está acontecendo. Aí, pô, fica ruim demais, né? Como que você vai fazer? Você vai ter um estoque parado, ansioso, e o seu capital vai se transformar tudo em estoque para as empresas. Não é nem um pouco atrativo. Ou ainda pode ser o inverso. O cara lá é top de linha, falou que era para vender, ele vestiu a camisa, porque ele também ganha o salário mais comissão, e vendeu, mas aí eles foram ver, eles não tinham matéria-prima suficiente para poder transformar o produto e entregar. Aí também é um outro problema que pode gerar. Por isso que essa parte do ponto de equilíbrio ele é fundamental para o cara não vender demais e também não vender de menos. Ele tem que manter aquilo ou, sei lá, fazer uma estratégia de redução de preço, como a gente viu lá em cima. O esquema básico do ponto de equilíbrio, para que os gestores identifiquem ou identificarem o ponto de equilíbrio, ele precisa conhecer 3 variáveis, como que a receita da empresa, o custo variável, o custo fixo total. Ele entendendo dessas 3 variáveis, ele conseguindo perceber aonde é que acontece cada coisa, fica bem mais fácil para ele definir a estratégia da empresa. Então aqui a gente consegue dar uma olhada nessa imagem e trazendo mais para dentro do nosso contexto que a gente consegue visualizar onde ele roda o custo fixo, a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e todas essas questões aí. Tipos de pontos de equilíbrio, a gente tem o quê? Como a gente viu já nessas imagens e também nas partes de cima, que encontra aí o ponto de equilíbrio, agora a gente vai ver um pouquinho diferente, né? 3 formas de calcular essas questões para manter o preço, que seria a contábil, a econômica e a financeira. Então essas 3 elas vão ser englobadas, né, na verdade, naquelas que a gente viu anteriormente. Então aqui o ponto de equilíbrio contábil, ele seria o quê? O custo fixo mais as despesas fixas dividida pela margem da contribuição unitária. Já o ponto de equilíbrio, aí a gente vai estar vendo financeiro, vai utilizar o custo fixo mais a despesa fixa menos a depreciação. Então ele vai dividir isso daí pela margem da contribuição unitária. E para fechar a última das 3 aqui, a gente vai ver o ponto de equilíbrio econômico, que a gente usamos os custos fixos, né, mais as despesas fixas e mais o lucro desejado, vai dividir ele pela margem de contribuição também unitária e ele vai encontrar o valor. A gente vai ter, por exemplo, um preço de venda no valor de R$ 8,00 a unidade. O custo variável, R$ 6,00 a unidade. E o custo fixo vai ser 4.000 por ano, essas 3 colocações. A depreciação dos produtos ao decorrer do ano vai ser de R$ 800,00. E o patrimônio líquido, R$ 10.000, que vai ser o patrimônio que eu vou ter entre vendas, entre produtos. E a taxa anual dos juros que eu vou pagar sobre isso vai ser 10%. E as vendas vai ser 3.500 unidades. Essa aqui mesmo. Aí dá para a gente ter uma noção melhor. Ele traz até a fórmula ali, ó. Preço de venda, o custo variável unitário e a despesa variável unitária. 8 menos 6, que vai ser ali o menos 0. Ele vai achar o valor da unidade dessas 3.500, que vai ser R$ 2,00. Então aqui nessa fórmula ele consegue fazer uma aplicação onde é possível ele encontrar valor. Então a gente tem dentro desse cálculo aqui uma outra imagem que reforça. Ó, beleza, essa aqui é o ponto de equilíbrio contábil, o econômico e o financeiro. Ele traz cada uma fórmula para a gente. Tem aí um ponto de equilíbrio contábil igual a 2.000 unidades por ano, multiplicado por R$ 2,00, vai dar aí R$ 4.000, cobre os custos fixos que a empresa tem. Então dá para a gente entender um pouquinho custos fixos e as despesas fixas também que a empresa tem. Aí a gente consegue fazer o ponto de equilíbrio ali, e depois disso que passar, já vem o lucro. A gente vai ver também uma análise gráfica do ponto de equilíbrio.
Na imagem dá para a gente ver uma ideia, a representação gráfica do ponto de equilíbrio, trazendo ela aqui, vamos ver se essa aqui, receita totais, as vendas, os custos. Analisando essa imagem, dá para a gente entender os custos e as despesas fixas que permanece constantemente uniforme, indiferente do volume das unidades produzidas. Vai acabar contribuindo para quê? Para a margem de lucro e formando novamente o lucro total. A gente fala de muito lucro o tempo todo, porque aqui a gente está falando realmente de análise de custo das empresas. Então, o lucro, ele resume e acaba no mesmo lugar. Todo o objetivo que tem aqui realmente é buscar o lucro, né? Então, entre os benefícios desse ponto de equilíbrio, a gente tem vários aí, ó, o cálculo do PI, por exemplo, do ponto de equilíbrio, que é o PE, que a gente vai falar a sigla dele. Então, ele atende aí às decisões empresariais, como o quê? Como o mix de vendas, os relacionamentos no mercado, como está no mercado, a empresa, a visão da empresa, definição dos mix de produtos, do nível de produção, preço, e ajuda a responder algumas perguntas que ela precisa de ser rápida e objetiva, quantos produtos precisam ser vendidos para obter um determinado lucro. Então, eles vão saber que dentro desse cálculo eles conseguem saber quantos eles precisam produzir a mais além daquele ponto de equilíbrio para começar a ter o lucro, né? Como um desconto promocional pode influenciar nos preços de vendas. Pode ser que se eu colocar uma parte de promoção, faça aquela venda casada que eu falei. A ideia desse preço de promoção não é nem porque ele está encalhado, é porque eu quero atrair cliente que, naturalmente, quando ele levar esse produto, ele vai levar outro junto. A gente vai ter até algumas comparações aqui depois no exemplo, que aí vai trazer esse pensamento de volta. Que o que acontecerá com o lucro se o preço de venda aumentar ou diminuir? Pô, é lógico que dependendo do lucro, se ele aumentar, você vai ter uma quantidade menor de venda. Porém, você tem uma margem de lucro maior. Se esse fosse o seu objetivo, por exemplo, vender menos com uma margem maior, o que eu quero dizer? A Apple que a gente estava comparando, ela tem um preço muito acima comparado com o Windows, mas a quantidade fabricada, produzida por ela é menor. Então, ela tem uma margem de lucro muito maior dentro de poucos produtos produzidos. Agora, se a gente for comparar o Windows, ele é um computador mais popular. Então, ele não ganha muito lucro em cima de uma máquina. Ele ganha em produção, em quantidade. Então, essas são as duas formas aqui que pode acontecer. Ó. O que vai acontecer ou o que acontece com o lucro se o preço de venda aumentar ou diminuir. Depende do seu público, depende da sua estratégia, depende da praça, depende de várias variantes. Mas a gente deu algumas aqui para a gente ter uma ideia que vai trazendo ao encontro essa apostila. E se a matéria-prima, por exemplo, aumentar 20%, a gente não tiver condições de repassar esse preço para o produto ou para o consumidor, isso vai acontecer. Por exemplo, gasolina, né? Estava aumentando. Alguns postos às vezes saía meio no prejuízo para não tentar repassar o preço para o consumidor para continuar a ter uma rotatividade de cliente. Muitas vezes ele não quer, por exemplo, espantar o cliente, repassando esse valor para ele. Ele está vendendo o que ele já tinha de estoque no posto até o final com preço antigo, que aí ele vai mantendo a quantidade de clientes e não vai espantando. Tem alguns outros postos que pensou em aumentar lá, mesmo que ele esteja lá com as suas reservas cheias, ele já aumenta na bomba, porque aquele preço que ele estava lá, ele já vai começar a ter lucro através do preço final, do preço atual que já aumentou. Mas, na verdade, ele poderia usar uma estratégia igual o outro fez. Vender o produto com preço baixo até o final e só depois repassar o preço. Então, são estratégias de cada empresa que pode utilizar. Não dá para a gente fazer isso aqui como uma receita de bolo. Cada situação é uma situação. Falando aí de limitações do ponto de equilíbrio, ele tem algumas limitações. Não é simplesmente, como a gente falou no todo aqui, fácil de entender, de aplicar. Tem as variações, por exemplo, de componente. Quando muda para um componente, o outro também vai modificar, porque talvez ele vai depender de uma escala que é utilizada em outro produto, então eles mudam junto. Tem o custo fixo e o variável, que é o comportamento do custo fixo, que não tem muita constância, do custo variável, varia proporcionalmente na confecção do volume de vendas, de fabricação. Tem a análise
estatísticas, que geralmente não leva em considerações alguns pontos, dinamismo envolvido nas empresas, no dia a dia, ela não tem muito essa parte que ela leva em conta. Ele vai trazendo as limitações desse ponto de equilíbrio, que pode ocorrer dentro de uma empresa. Tem também a margem de segurança operacional. Então aqui a gente tem a margem de segurança que justificando que ela é o quê? Um volume, por exemplo, de venda que supera a venda calculada no ponto de equilíbrio, que é aquela que representa quantas vendas elas podem cair sem que haja um prejuízo. Eu tenho uma margem que, se tiver uma queda, eu consiga manter as minhas despesas. Então, a margem de segurança ela vai nos dar aí uma visão de distância que a gente tem entre o equilíbrio ali em que a empresa está trabalhando em relação ao ponto de equilíbrio total. Se está aí longe ou perto de alcançar ou não, ou já alcançou os objetivos. Então, quando chega ali perto da cota do mês que está fechando, eles já conseguem ver, está bem próximo, falta só 20% para me alcançar que eu preciso do ponto de equilíbrio. A gente já ultrapassou 20% do ponto de equilíbrio, quer dizer, esses 20% que ultrapassou é lucro. Então, trazendo aqui quantidade vendida, a quantidade do ponto de equilíbrio, ele traz o cálculo da margem de segurança operacional. Então, exemplo de cálculo de margem de segurança operacional tem ali os vendidos, né, e o equilíbrio entre as duas, 3.500 menos 2.000, quanto vai sobrar a unidade para as três, a contábil, econômica e financeira, que vem ao encontro que a gente tinha já trabalhado. Então, se a margem de segurança ela for muito baixa, a gente precisa tomar certas medidas para fazer ela o quê? Para ela aumentar a venda ou reduzir os custos, que isso também já ajuda bastante. Se eu não consigo aumentar minha venda, eu vou ter que dar um jeito então de reduzir o meu custo para conseguir honrar com as minhas obrigações. Não é porque não está conseguindo vender que ele não pode diminuir a despesa. A despesa tem como, de alguma forma, ela conseguir fazer essa referência. Resumindo o tópico que a gente viu, a margem de contribuição, com a diferença entre os preços e as vendas, a gente viu o ponto de equilíbrio, com as empresas que não possuem lucros e nem prejuízos. Também a gente viu aí as três diferentes formas, a contábil, financeira e econômica, o sistema operacional de segurança aí representado as vendas quando ela caem, sem que haja o prejuízo para a empresa. Tópico 3 é a gestão e os custos de preço nos setores comercial e de serviço, como eu tinha mencionado lá no início. Agora a gente vai ver a formação de preço e as atividades comerciais. Uma das vantagens é que as empresas não precisam calcular o custo da produção, igual que a gente viu lá em cima. Essas são as vantagens que a gente vai ter no comercial. E nem aí os métodos de custeio não precisa utilizar. Por quê? Essas atividades comerciais, elas envolvem somente o custo da mercadoria adquirida a partir de quê? Dos custos que ela vai comprar, das despesas mensais estabelecidas pela empresa, para assim ela identificar a margem de lucro desejada de cada mercadoria. É muito mais fácil você calcular e ter assim o equilíbrio de despesa quando você compra já um produto pronto e você revende, que você é um comércio, do que você for uma indústria, que aí é tudo muito mais complexo, é a transformação de matéria, o aumento de funcionário muito maior, maquinário. Então tem essa questão aí do comercial, do depósito, da distribuidora. Então ele vai entrando para essas fases aqui, fica mais fácil deles equilibrarem essa situação. Então, falando sobre atividades comerciais, as atividades comerciais são todas as atividades que envolvem troca, permuta, intermediação entre o produtor e o consumidor, com os objetivos claros de quê? De atingir o lucro novamente, como a gente vem batendo na tecla desde lá de cima. Então, seja elas indústrias, comércios ou de serviço, todas elas querem o lucro no final. A diferença do comércio é que eles aí são intermediários, eles intermediam o produto entre as fontes de produção e o consumidor final, atuando na comercialização de atacado e de varejo. Muitas das vezes ela tem uma margem de lucro muito maior do que a própria indústria, dependendo do tamanho da indústria. Porque eles, quando fazem essa transação, eles têm uma porcentagem que acaba sendo maior do que a porcentagem que a empresa ganha por produto. A porcentagem que, se fosse falar no unitário, vamos dizer, numa fabricação de camisa,
Uma camisa custa, estou falando aqui só para a gente ter uma ideia de valores, ela custa para a indústria R$ 10, um funcionário, todas as despesas variáveis, custo, a lycra, a linha, maquinário e tudo mais. Ela sai no preço final a R$ 10. Aí o revendedor, ele pega lá dessa indústria, transformou essa camisa, e ele vai repassar ela para o consumidor final a R$ 40, a R$ 50, essa camisa que ele comprou 10. Então ele vai ter uma margem de lucro de 300%. E as despesas que ele vai ter muitas das vezes, se ele tiver uma loja virtual, vai ser mínima. Agora, se ele tiver uma calçada e coisa e tal, vai ter uns 2, 3 vendedores ali só, vai pagar o aluguel do local, de onde ele está, e aí o resto é lucro. Muitas empresas trabalham assim, sim, mas não é todo produto que dá para fazer isso. Mas essa parte de comércio, como eu trabalhei muitos anos com isso, e eu era esse representante comercial, eu treinava representante comercial na linha de vestuário, a gente via muito isso. Às vezes eles compravam lá uma peça a R$ 1, por exemplo, vamos dizer assim, o unitário. Claro que eles não compravam uma peça, comprava 100 mil peças, mas uma peça saía mais ou menos a R$ 1 e eles vendiam a 9. Depois era feito aquele cálculo que eu falei para vocês da margem inversa. Paga X para a revendedora, tanto para o representante, tanto para a administração, e assim ia até chegar ao produto, o valor final. Então era bem interessante essa modalidade. Voltando aqui para a nossa apostila, né, que a gente estava falando aqui então, da comercialização, do atacado e do varejo, que vai englobar. Então, dentro dessa globalização que atinge economicamente todos os segmentos, principalmente hoje em dia do mercado, com a concorrência acirrada, que a gente vê cada vez mais pessoal empreendendo, principalmente no Brasil, que já tem aí fama de ser empreendedores. Então, com isso, eles têm que reduzir a margem de lucro para poder se manter no mercado. Onde tem muitos vendendo, que tiver menor preço com o mesmo produto, é o que vai sobreviver. Os outros vão ter que dar um jeito de fazer alguma coisa paralela. Exemplo aí a gente pode ter de várias, como eu estava falando já de um segmento de loja virtual, que eu pincelei aqui um pouco, que tem um pouco a ver com essa questão aqui, a gente avaliar, por exemplo, o Mercado Livre, o Amazon, o Shopping, alguma coisa assim. A gente vai encontrar muitas imagens do mesmo produto e com preços variáveis dentro dessa colocação. Se você quer um produto e não tem outro, é aquele. Deixa eu pensar um aqui. A câmera da Logitech é original, beleza, só que os caras, não sei de jeito que eles conseguem, que eles estão fazendo uma revenda. O preço está abaixo do realmente praticado no site oficial da Logitech, só que você vai encontrar lá, entre essas três, Mercado Livre, Shopping, Amazon e vários outros aí, a mesma imagem, fazendo a mesma oferta do mesmo produto, com preços bem diferenciados, com a margem de diferença de 30% uma para a outra. Geralmente quem vai comprar? Vai comprar com preço menor. É claro que isso daí vocês têm que olhar, eu estou dando num contexto geral para a gente ter uma ideia de quem permanece no mercado. Vocês têm que olhar ali as opiniões de quem comprou, quantas peças o cara vendeu e tudo mais, mas dá para a gente ter uma ideia que vem ao encontro do que a gente está falando aqui, tá? Baixar o preço, porque todo mundo está querendo vender ali dentro desses mercados que a gente viu virtual. Então o pessoal baixa o preço para atrair clientes. Geralmente tem a quantidade maior de visualização e de compra, são os preços menores, quando é um produto igual ao outro. Agora, se você quiser câmera, só câmera, aí você vai encontrar várias marcas, aí tudo bem, aí você vai encontrar variável. Estou falando aqui de cálculo de preço de venda. No comércio, a gente tem a formação de preço de venda, que é fundamental para quê? Para a sobrevivência e também o desenvolvimento e o crescimento da empresa, independente do porte ou da área de atuação que ela está atuando. Os preços, por exemplo, estão cada vez mais influenciados pelos fatores que o mercado traz hoje, vários tributos, vamos dizer assim. Então, por isso que as empresas elas devem saber o preço mínimo que elas podem vender, que elas podem ofertar os seus produtos. Precificação é uma atividade de gestão de marketing, de gestão e do marketing, e da formação do preço, que eu já tinha comentado lá em cima, né, que são responsáveis pela colocação dos preços nos novos produtos e também nos produtos que a empresa já comercializa, os existentes. Então, essa precificação é o composto pelo ponto de vista do consumidor, que ele é o que vai dizer se a empresa vai vender mais ou vai vender menos. Quando a gente olha lá no Mercado Livre, a gente não compra o primeiro que encontra, a gente pesquisa. Então, vendendo desse ponto que quem é que manda na verdade?
é o consumidor. Ele é o que vai dizer o preço que a empresa tem que colocar no mercado para disputar com os outros. Porque a empresa mesma ela vai estar visualizando quantos estão comprando daquele produto no preço X. Se ela tem o mesmo produto Y, mas com preço maior, ela vai ter que dar um jeito para poder concorrer com aquele cara, senão ela não vai vender nada, né? Então, o consumidor geralmente é o que manda, o que avalia aí a relação do custo entre o seu benefício, que é a venda, que vai possibilitar e extrair um valor aplicado naquilo que ele está comprando. Se você está atendendo a satisfação e a necessidade, também o desejo do consumidor. Ligar isso tudo e também alcançar o consumidor com esses 3 parâmetros, pô, beleza, você toma conta do mercado. Então, os métodos de precificação que nós estávamos falando, eles servem para a formação de preço de venda também, que devemos aí ver alguns critérios. Calcular o preço é orientativo. É isso, né? Ele vai ter uma base nos dados internos que a empresa possui. Depois a gente precisa fazer o quê? Fazer uma crítica deste preço. O que é uma crítica? As características do preço da concorrência. Pô, eu tô com o meu preço igualado ao cara que tá vendendo lá no Mercado Livre, ou eu tô vendendo abaixo? Pô, então tô tendo prejuízo porque o cara, mesmo com valor alto, ele tá vendendo mais que eu. O que que tá acontecendo? Quer dizer, o marketing que o cara tá fazendo é melhor do que o seu. Então você tem que questionar o seu preço, mesmo que ele esteja menor ou maior. Você tem que ver como que tá funcionando a venda daquele seu concorrente e assim você tentar fazer estratégias para acompanhar ele. Testar o preço orientativo nas condições do mercado, o que o mercado está ofertando ali, relacionando os custos, o volume, o lucro, claro, considerando os aspectos econômicos e financeiro que a empresa poderia investir em marketing, em mais produto, uma outra estratégia, né? E por último, aí para a gente fechar, fixar o preço mais apropriado, considerando que o volume, os preços, o desconto, também as comissões, que muitos desses sites eles dão comissões para as pessoas revenderem, nenhum ali, quase que nenhum é indústria. A galera compra e nem compra, às vezes só vende e compra da indústria e entrega. Às vezes até a indústria que faz essa entrega. Tem outros fatores, por exemplo, que também interferem, como a qualidade do produto, os produtos similares, a demanda, controle dos órgãos reguladores, nível de venda, pretende você atingir, os custos e as despesas dos produtos. Temos 4 métodos para formação de preço, como a gente viu ali, mas eu vou dar uma pincelada. O primeiro é adicionado à margem fixa com o custo básico, conhecimento de markup, que a gente viu. Depois tem o segundo, que ele vai basear mais nas decisões das empresas direcionada para o concorrente, o valor de quanto o concorrente está aplicando no mercado. O problema desse método é o que eu tinha falado lá, né? É saber se ele está operando uma margem de lucro ou sem lucro, dependendo de qual é a estratégia que ele tem. De repente ele está fazendo sem margem de lucro para atrair cliente, aí o outro faz a mesma coisa, vai acabar saindo no prejuízo que achando que está tendo uma margem de lucro e não está. O terceiro vai consistir num conhecimento mais profundo do mercado, aquela pessoa mais especialista que realmente vai a fundo nas pesquisas. Ele vai estabelecer um preço de acordo com o nicho, igual que eu falei da Apple, que tem um nicho de mercado mais classe A, pessoas que ganham bem, então não tem problema porque ele está puxando para aquele nicho, não o público em geral. E por quarto e o último, né, misto, que ele vai englobar em uma combinação entre todos eles, diversos fatores. Ele vai atirar para tudo quanto é lado e o que der mais resultado é o que ele vai mais investindo, mas ele não vai deixar de lado nenhuma das estratégias. E também a gente tem o cálculo de custo de compra, que vamos ver aí uma imagem que vai colaborar com a gente, compõe os custos de compra. Essa aqui, que ele traz o custo de compra, mais ou menos ali, o que tem da nota fiscal, do IPI, do ICM, uma indústria, ICM, IPI, o comércio só o ICM, a gente vai ver isso mais detalhado. Então, basicamente, a diferença entre o cálculo do custo de compras para o comércio, a indústria e a recuperação de tributos, e o ICM, que é o que a gente está falando de tributos, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços, a gente também vai ter o IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado. Então, por isso que a gente vai ver uma diferença entre indústria e comércio. Por isso que vai ter uma diferença de uma a outra, que são responsáveis fiscalmente nas indústrias. Já agora direcionando para o comércio, somente o ICM,
que ele vai ser recuperável, porque na verdade a pessoa só compra e revende. Ainda a gente tem aí o PIS ali, o que é o Programa de Integração Social, e o COFINS, que é a contribuição para o financiamento de seguridade social, que depende conforme o tipo de mercadoria e o tipo de negócio que você vai atuar. Depende, não é 100% isenta, né? Então a taxa de marcação que a gente vai trazer agora, do markup, vou falar assim, mas não sei se é assim, tá? Ele vai aí trazer para nós a definindo que o markup, tanto da indústria quanto do comércio, é a forma de elaboração que é a mesma, que vai diferenciar uma da outra, são os impostos e os custos. Na indústria, por exemplo, o custo do produto envolve o custo fixo e o variável, e no comércio, só o custo de aquisição, quer dizer, de compra. Você comprou, bota sua margem de lucro e vende. Então é muito mais simples, como eu tinha falado para vocês. Então a taxa de marcação é o índice aplicado sobre o custo de um bem ou de um serviço para a formação do preço de venda, tendo como finalidade cobrir os fatores de tributação sobre a venda do produto, como o ICM, IPI, o PIS, COFINS e o Simples Nacional, como outro. Ainda os percentuais incidentes sobre o produto de venda, como a comissão, franquias, comissão da área administrativa ou dos administradores, que ganha também, de cartão de crédito, que você vai comprar isso meio financiado ou vai pagar assim. Então, todo esse cálculo também você tem que fazer, que aí o juro já é bem mais alto. Despesas administrativas fixas, de vendas fixas e custos indiretos, de produção, margem de lucro. E no comércio é o mais comum, por exemplo, eles utilizarem a margem de lucro mais baixas em determinados produtos, como a gente viu em determinados produtos. Tem outras que ganham uma margem de lucro bem maior. Não é toda a confecção, porque você vai ter uma margem de lucro boa, igual que eu estava falando das camisas. No jeans, a sua margem de lucro é mínima, você ganha bem pouquinho. Agora, quando é lycra, geralmente você ganha uma margem de lucro maior. Tem uma diferença entre isso. Então vamos falar aqui do exemplo que eu falei que eu ia trazer, que é do supermercado, quando ele anuncia para uma carne num preço baixo. Ele vai ter a ideia de que? Intenção de trazer cliente que vai vir comprar a carne e vai acabar levando junto outras mercadorias, como engradados de cerveja, de refrigerante, alguns legumes, uma carne, ainda um pãozinho com alho para acompanhar o churrasco, um carvão. Ele vai trazendo várias outras coisas que ele acaba indo comprar atraído pela carne, mas ele acaba levando outros produtos porque ele já está ali. Então essa é a ideia, é fazer o giro do dinheiro dentro do estabelecimento e assim puxar mais clientes. Aí a margem de lucro, na verdade, que ele perdeu ou que ele deixou de ganhar na carne, vai ser muito maior, que ele vai trazer outras vendas casadas junto com essa ideia. Falando agora de obtenção do markup divisor, que aí estão relacionados com as estratégias, listar todas as despesas variáveis de venda, o ICM com a venda, comissão sobre a venda, o lucro desejado. Vai ter várias coisas dentro desse resultado aqui. Ele vai trazer muitas contas para a gente. O preço de venda orientado, orientativo, percentual utilizado e os custos de mercadoria. Então, falando sobre o relatório, os relatórios gerenciais para as empresas comerciais, onde as empresas estão tendo dificuldade para elas adaptarem, por exemplo, o seu novo perfil competitivo no mercado, tendo aí que buscar novas ferramentas gerenciais. Os exemplos que a gente tem hoje são as contabilidades de linguagem de negócios. Elas já entram, já estão muito englobadas dentro da própria empresa, dentro de um setor, por exemplo, contábil dentro da empresa, que vai se relacionar com outro terceirizado de empresa, onde eles vão conseguir fazer a circulação das informações, isso fornecendo aí, contribuindo para as informações estratégicas gerenciais, ele já sabendo, por exemplo, o que vai ser pago tributalmente, tanto para Receita Federal, para ICM e tributação, e o que eles vão receber de volta dentro de um período. Não tendo profissionais com a linguagem já direcionado para o negócio, eles conseguem fazer estratégia para ter o preço final. Então isso aqui está sendo bem relevante hoje no mercado. Especialista na área contábil direcionado para o negócio, tipo as pessoas que fazem auditoria. Então agora a gente vai falar um pouquinho de relatórios de controle, controla a margem de contribuição, que aí a margem de contribuição é mais utilizada, o que mais utilizamos hoje, dois elementos incluídos
outra atividade aí, que é as despesas variáveis e os custos variáveis, e a gente falou já um pouco deles, bem superficial em cima. O que é despesas variáveis? São os índices ou aquela que incidem diretamente sobre o preço de venda. Só ocorre quando a venda é realizada, quando é feita, né? Se ela não for feita, ela fica parada ali. E os custos variável é o valor do preço de custo da mercadoria adquirida aí para você poder fazer a revenda, certo? Então aqui está uma diferença de uma para outra que dá para a gente ter uma ideia melhor. Entre os relatórios gerenciais, que eu vou trazer um relatório aqui para vocês terem uma ideia de como que ele é, então os relatórios gerenciais de controle, ele dá uma margem de contribuição e ele pode ser elaborado para ficar mais visual pelo um tipo de mercadoria. Você coloca o exemplo ali, as mercadorias, e aí você vai discriminando, fica visualmente mais fácil para você interagir e poder encontrar mais a quantidade que você tem de certo produto e do valor também. Então, as vantagens do cálculo da margem de contribuição ou a margem de contribuição indica uma maneira em que a contribuição direta de cada mercadoria vendida, os resultados finais da empresa, eles vão indicando quase que as mercadorias, quais que são as mais ou as menos lucrativas, para que ele possa fazer um investimento, e nem sempre as que são mais lucrativas são as mais vendidas. Às vezes é um pouco o inverso aqui na colocação, mas dá para a gente ter uma ideia para ele saber realmente quais as mais vendidas e as mais lucrativas, para que ele possa fazer também uma estratégia. Então, geralmente essas vantagens é conhecer aí o valor dessa margem de contribuição para que ele saiba o valor de cada produto e a margem também, né? E que ajuda aí a administração a decidir quais mercadorias que eles devem aí merecer um maior esforço para a venda, para poder fazer um capital de giro. Também são essenciais para auxiliar o gestor decidir, por exemplo, qual segmento de comercialização ele deve ou não utilizar ou qual que ele deve abandonar porque não está funcionando. Você lembra aquele misto que eu falei para você lá que ele usa toda a estratégia? Ele vai ver ali dentro do parâmetro dele qual que ele deve diminuir ou aumentar ou qual que ele deve abandonar por vez porque não está financeiramente falando, trazendo lucro para a empresa. Então, às vezes, até em alguma estratégia, dependendo do valor da moeda ou da concorrência, dos tributos, ele abandona, mas não quer dizer que ele vai abandonar diretamente, de repente dentro de um período, porque a venda de um produto não é tão aquecida e depois dentro de um período ele é aquecida e essa estratégia volta de novo, porque acaba dando mais lucro. E tem várias colocações. Além disso, pode ser usada para avaliar alternativas relacionadas à redução de preço, descontos especiais, campanha publicitária ou uso de premiações para os seus funcionários para que aí aumente o volume de venda. Por exemplo, se você ofertar algo atrativo no mix, tanto não só para os vendedores, mas também para os seus contribuidores ou os seus compradores ficarem satisfeitos. Outra formação para as projeções de preço de venda são as análises, aspectos da alta administração. Ela vai analisar ali os aspectos global, né, das políticas da empresa, os aspectos de venda e também do caráter financeiro que a empresa tem. O objetivo de quê? Vendas e produção que precisa ser alcançado pela empresa para ela poder cumprir as metas dela. Então, temos também as necessidades do marketing. O marketing hoje é um setor totalmente importantíssimo. Eu posso até dizer que é o mais importante que a empresa tem, que é o setor de marketing, na minha visão. Ele vai englobar em vários setores em conjunto e para poder alcançar o consumidor final, para ter o objetivo de alcançar as metas da empresa, que é a venda e obter o lucro. O desenvolvimento, uma campanha, por exemplo, de marketing, pode ter um caráter promocional ou ainda institucional, que vai colaborar para poder fazer a mostra da empresa para um segmento maior, alcançar mais clientes, impulsionar a empresa. Então, as necessidades que a empresa, em termos de investimentos, pode ser vários, por exemplo, em novos produtos, volumes adicionais de produção, dependendo da data festiva ou comemorativa do produto que ela trabalha. Tem um mês ali que ela precisa dar uma tocada maior, então tem um investimento maior. Análise aspectos de vendas de marketing, agora que a gente vai falar um pouquinho, que ele vai analisar o que? Os prazos concedidos pela empresa, do produto, do mercado, ou ainda para o cliente, a data de pagamento do cliente, para eles poderem saber
quanto de ativo eles vão ter a cada mês, correspondente àquelas prestações que eles fizeram, analisar os prazos necessários para aprovação de recebimento, que as vendas, por exemplo, pode ter algumas vendas por pedido que ainda vai ser aprovada, principalmente para novos clientes, sobre as vendas. Os prazos previstos para a realização de vendas a órgãos governamentais que funcionam num contexto bem diferenciado, geralmente é por edital, tem contrato, tem toda uma segmentação, termos de comissão, quanto que vai pagar quem para quando, quanto de venda a ser alcançada, se vai ser diferenciado, pago sobre as vendas, nível de custos adicionais, novos mercados, nova praça, novas segmentações que ele queira ampliar ou que ele queira explorar, análise do grau de perdas, de quebra, extravio ou prejuízo. Isso também ele tem que ter uma margem para isso, que nenhuma empresa, pelo menos a que eu conheço, é 100% lucro. Tem uma margem de perda, isso é normal. Então ele também tem que ter isso, de quebra, extravio, prejuízo, porque ele vai ter que aí ver algumas outras coisas que vai trazer para ele um respaldo para se ocorrer alguma dessas que eu falei. Que aí entra a análise de aspectos de compra e produções, que aí vai ser as necessidades que ele tem de produzir ou de produção para atender o cliente, em termos de quê? De matéria-prima, de mão de obra, quantas pessoas, quantos produtos ele tem que entregar, quantos de matéria-prima ele vai precisar para confeccionar ou para transformar isso, as matérias-primas em si, condições de comercialização, como que ele vai comprar isso, preço bruto, imposto, dente, por exemplo, o IPI, o ICM, prazo de entrega, condições de pagamento, que ele vai comprar esse produto de que forma, vai ser à vista, prazo, os custos com o frete, com o seguro, embalagem, expedição, exportação, um monte de coisa que entra dentro dessa colocação, mesmo sendo comércio. Aqui entra igual. Depois a gente tem a análise de aspectos e controladoria e finanças. Ele vai trazer para nós a identificação dos custos variáveis de cada produto, o imposto incidente sobre a venda, o incluso no preço da mercadoria, tipo o ICM, o IPI, PIS, COFINS, que a gente viu lá, prazos para o recolhimento de imposto, data de liquidação, por exemplo, se o que eu tenho para receber vai cobrir o imposto que eu tenho que pagar no mês tal. Pô, se ele não fez uma programação, pode ser que ele fique sem dinheiro e ele vai ter que ir para o banco buscar um financiamento. E com isso ele vai ter que fazer um outro cálculo, porque o produto final vai sair com preço diferenciado, porque ele agregou mais uma despesa em cima. E ele não contava porque ele não fez essa programação. Cobrança, recebimento de duplicatas, que ele fez a venda, em alguns casos aqui, perda de clientes, que isso também é normal, devido a uma proposta muito satisfatória que o outro concorrente fez para o cliente, ele acabou ganhando, porque a gente está no mercado e a gente sabe que muita gente aí, né, briga com faca para conseguir um cliente, dependendo do que você vende. Por exemplo, se você vende um carro importado, pô, se você sabe que tem um cliente potencial, vai ter várias empresas brigando pelo aquele cliente, porque sabe que ele tem a fé no bule, né? Então vai ser aí, ele vai acabar alguns perdendo, achando que tem um cliente fiel e quando vê, perdeu, porque o outro ofereceu uma margem, uma condição melhor para ele. E ainda os devedores, né, duvidosos aí, por exemplo, clientes que você nunca vendeu a primeira vez, você ainda não sabe como é que vai ser a reação. E o congelamento também pode ser aí de nível de perdas prováveis, eventuais aí do preço ou da aplicação. Vamos falar um pouco agora da apuração dos custos e de serviços. A apuração dos custos e dos serviços, por exemplo, é muito importante, que ele vai permitir aos gestores avaliar a eficiência da gestão, a capacidade produtiva para tomada de decisões com relações à quantidade necessária de funcionário, decidir as condições de preço. A apuração do custo ele vai servir para isso. Dentro dessa parte desse cálculo, ele tem que ver também a mão de obra para calcular o custo da mão de obra hora, prestadora de serviço, por exemplo, que ele pode utilizar, se vai ser preciso conhecer algum novo valor acrescentado dentro do produto, como o salário bruto do prestador de serviço, quanto que eu vou ter que pagar, os encargos sobre a folha de pagamento, férias, terceiro, salário FGTS, o INSS ou alguma rescisão trabalhista, preciso diminuir um pouco meu contexto de produção, que não está indo legal, eu tenho que mandar um funcionário embora, então as rescisões, benefícios, por exemplo,
que é englobado tudo dentro da empresa para funcionar, como transporte, vale-refeição ou refeição dentro da própria empresa, assistência médica para ser atrativo, para atrair novos funcionários, novos colaboradores. Pode ser que a empresa quer ter uma visão legal, então ela tenha uniformes para todos os funcionários, que vai acabar sendo um custo também, o equipamento de segurança são os EPIs, né? Isso aí é normal. E ainda investir em treinamento, porque treinamento a empresa tem que ter sempre o foco que é um ativo para a empresa e não um prejuízo, porque quando você treina os seus profissionais, naturalmente você consegue atuar com a melhor condição. Ainda calcular os materiais necessários para transformar isso tudo. Hoje em dia, algumas empresas, principalmente do comércio, não têm uma necessidade, né, de ter estoque, como eu já tinha mencionado lá em cima, de maneira de prestação de serviço. Ele pode ter um bom relacionamento com seus fornecedores, conseguir ter aí uma agilidade pronta entrega dos materiais frente aos serviços que surgem, as estratégias dessa galera que vende no Mercado Livre. Muitos deles não têm nada, só tem um computador. Eles vendem para o Mercado Livre, quem entrega eles não têm nem ideia. Então eles trabalham com esse segmento de venda e produto sem precisar o produto passar por eles. Passa direto da comercialização do comércio para o cliente final. Pô, é válido? É, eu conheço um monte de gente que trabalha com isso e ganha dinheiro pra caramba. São estratégias. Por quê? Você só tem que pagar ali a comissão para o Mercado Livre. Se vender, tu paga a sua comissão, ganha a sua comissão, todo mundo ganha, ganha, ganha. Se não vender, tu não está gastando nada com isso. Bem de boa. Você pode trabalhar um pouco é o marketing em cima desse produto. Aí sim, o cálculo do custo de serviço, de saber qual é o total das horas estimada para a realização, por exemplo, de um serviço, ou ainda multiplicar os custos das horas que ele encontra, que vai ser encontrado aí, depois ele vai somar os custos da matéria aplicada para ele descobrir qual é o valor final, estimar corretamente o tempo que vai levar para esse serviço. Ele tem que ter uma estima bem próxima mesmo. Por quê? Porque quem vai pagar a diferença se ultrapassar entre o que foi planejado, acertado com o cliente, é a empresa. O cliente nunca vai pagar isso. Por quê? Você prometeu entregar a casa dali a 2 meses. Então, se passar disso, você já começa a ter que pagar uma multa, dar um desconto para esse cliente para que consiga cumprir o prazo, certo? Então, resumindo esse tópico, como a gente já viu aí, a gente conseguiu terminar ele, a gente viu a especificação, ele faz parte do composto, mercadologia aí, do mercado em si, ou markup, que é o comércio e o custo de aquisição. Também a gente viu os índices de aplicação sobre o produto, do bem e do serviço na formação de preço para venda, a margem de contribuição que permite aí a identificação das mercadorias mais ou menos lucrativas, dependendo de todo o contexto. Beleza, meu povo lindo? Então, como eu falei, essa apostila ela é menorzinha, pode ir trocando ideia de boa, que não tem problema nenhum. Se não, eu dispenso vocês, uma boa noite a todos. Fiquem bem, um ótimo final de semana. E hoje eu vou agradecer vocês aí, quem se inscreveu no nosso canal, que hoje deu 1.001 inscritos. Então passamos de 1.000, show de bola. Saber que essas aulas que a gente está gravando está sendo útil para vários alunos, tendo como colaborar, né? Porque como eu trabalho muito em cima da apostila, ele vai servir realmente para que vocês complemente o que vocês leram na apostila e aqui vocês vão trabalhando o que a gente vai acrescentando. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima então, galera. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.